Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre leitura e interpretação de tabelas. Então acompanhe aqui comigo. Diariamente vemos tabelas e gráficos nos mais variados veículos de comunicação, tais como jornais, revistas, livros, televisão, internet, redes sociais, entre outros, associadas a assuntos diversos da nossa rotina diária, como resultados de pesquisas eleitorais, esportes, segurança pública, saúde, trabalho, emprego, renda, economia, cidadania, entre tantos outros. Por que esses dados, pessoal, chegam até a gente por meio de tabelas? Já se perguntaram? Então, aqui está a resposta, olha só. A importância das tabelas e dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e agilidade na absorção de conhecimento dos dados por parte do leitor e também nas diversas maneiras de ilustrar algumas situações. Então, por que, pessoal, que as tabelas são tão importantes para a gente, por que elas são tão usadas? Porque qualquer pessoa que olhe para uma tabela, se essa tabela está bem construída, não precisa ninguém ler e ninguém te explicar do que está falando. A absorção do conhecimento é automática, espontânea, a gente olha e sabe do que está falando. Por exemplo, se vocês observarem essa tabela, não precisa ninguém falar para vocês do que se trata essa tabela. Vocês vão olhar e vão dizer, eu já entendi, está falando dos casos de Covid-19 que ocorreram em algumas regiões. O caso, por exemplo, vou ler uma das linhas aqui, pessoal. Na região sul, quantos casos a gente teve de Covid-19? 96.383. Quantos óbitos na região sul? 1.915. Qual a incidência de casos a cada 100 mil habitantes? 321,5. Qual a mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes? 6,4. Da onde veio essa informação? Quando que ela foi atualizada? Então, no dia 5/7, às 18h30. Aqui, pessoal, 2020 são os dados dessa tabela. Beleza? Mais um exemplo, pessoal. Se alguém fala para vocês, me diga do que essa tabela está falando. Vocês vão olhar para ela e rapidamente vocês já vão falar. Muito simples. Essa tabela está trazendo para a gente os itens que compõem uma cesta básica. Quem são esses itens? Carne, feijão, arroz, e poderiam enumerar todos eles. E quanto mínimo daquilo que tem que aparecer de cada um desses itens para compor a nossa cesta básica. Entendido? Então, a facilidade, correto? Agora, um exemplo aqui para a gente resolver junto. Para fazer um estudo, um economista utilizou alguns dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a ABRINC. Esses dados foram apresentados na tabela abaixo, onde estão informados os faturamentos em milhões de reais de uma indústria de brinquedos com as vendas de produtos fabricados no Brasil e com a venda de produtos importados nos anos de 2013 até 2016. Então acompanhe aqui, pessoal. Nós temos a tabela que traz todas essas informações. Então, o faturamento em milhões de reais nos anos 2013, 14, 15 e 16. E trata de quem? Faturamento dos produtos fabricados no Brasil, faturamento dos produtos importados em cada ano. De acordo com a tabela, nós devemos responder a seguinte pergunta. Qual foi a maior diferença anual entre os faturamentos com as vendas dos produtos fabricados no Brasil e com os produtos importados? O que eu quero saber? Eu quero saber em que ano houve a maior diferença. Professora, muito simples, eu vou fazer a diferença entre os dois elementos, nacional e importado, e vou analisar. Perfeito. Feito a diferença no ano de 2013. Os fabricados no Brasil, menos os importados. Está aqui a diferença, pessoal, 174,9. Em 2014, a diferença entre o nacional e o importado, 309,6. Em 2015, essa diferença, pessoal, 572,8. Em 2016, a diferença entre o nacional e o importado representa 912,5. A gente quer saber o maior, onde houve a maior diferença. Então, no ano de 2016, essa diferença é 912,5. Se quisesse saber o menor, em 2013, entendido? Então, a facilidade que a gente tem em retirar as informações que são apresentadas em tabelas é por isso que a gente tanto
faz uso dela, para facilitar para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.